Sobretaxas aos produtos canadenses, mexicanos e chineses começam hoje, e isso pode trazer uma série de impactos, inclusive para o Brasil. Enquanto isso, o Irã faz graves ameaças contra os Estados Unidos, garantindo que o eventual ataque seria o pior erro da história do país. Falar um pouquinho também sobre Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, que faz uma visita a uma série de países da América Central e inclusive para o Panamá, garantindo que o Panamá foi invadido pelos chineses e isso deve ser mudado agora. Enquanto isso, o Trump manda um representante para a Venezuela, sendo que a Venezuela passa a ser o primeiro país da América do Sul com uma visita diplomática do novo governo Trump. O Maduro garante que quer o marco zero nas relações e que não tem problema com os Estados Unidos. Teremos então a volta das relações diplomáticas? Para finalizar, pessoal, a gente tem o próprio Marco Rubio garantindo que a guerra Rússia-Ucrânia nunca teve a possibilidade de vitória da Ucrânia, que mentiram para o Zelensky e pede novas negociações no futuro próximo, enquanto o Putin garante que também nunca falou sobre a possibilidade de moeda comum dos BRICS. Aparentemente, essa pauta da organização vai ser deixada de lado. Pressão do Trump? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e bora lá pro vídeo, pessoal, que tem um assunto bem relevante aí pra gente tratar. Primeiro assunto que se faz importante, a gente discutiu isso ao longo da semana e hoje a gente tem a confirmação. De fato, a taxação de 25% em produtos mexicanos e produtos canadenses e 10% em produtos chineses. Dos produtos mexicanos e canadenses, há uma pequena ressalva em relação ao petróleo. O petróleo foi sobretaxado somente em 10%. Professor, por que isso? Porque os Estados Unidos garantem que, apesar deles terem enormes reservas, vão aumentar suas explorações. Um dos lemas da campanha do Trump era "Drill, baby, drill", ou seja, né, perfure, baby, perfure. A gente sabe que não é de uma hora para outra. E um dos graves problemas da economia americana, também herdado do governo Biden e governo Kamala, é a inflação. Se você sobretaxa a fonte de energia do seu país, é natural que isso cause o aumento do preço da energia, que cause inflação em todos os produtos, serviços, enfim, produzidos nos Estados Unidos. Então, pelo menos o petróleo em curto prazo não vai ser taxado. As alegações são as mesmas e a promessa do Canadá e do México fazerem aí possíveis retaliações. A própria representante canadense colocou que vai começar a colocar taxas acima, inclusive no preço da energia que é exportada para os Estados Unidos e também de alguns outros produtos. Como eu trouxe para vocês, isso pode abalar a relação. Querendo ou não, México, Canadá e Estados Unidos fazem parte de um bloco econômico. E essas sanções que o Trump aplica, alegando primeiro que há um superávit comercial muito grande, e de fato há, né? Canadá e México têm superávites comerciais em relação aos Estados Unidos, e Canadá e México não protegem direito suas fronteiras com o território norte-americano. Mesmo assim, isso pode trazer algum tipo de retaliação. Vamos ver até que ponto os países vão conseguir se unir para retaliar o Trump. Em relação à China, o Trump anunciou sobre taxa de 10%, colocando inicialmente nem a questão da balança comercial, mas sim a entrada do fentanil, ou pelo menos dos insumos para a produção de fentanil no México, esse opioide produzido ao sul dos Estados Unidos e causando uma overdose no território americano. O Trump alega, assim como uma série de republicanos, que é proposital, por isso a taxa de 10%. Se isso combinar com uma guerra comercial, como foi no primeiro governo, isso pode trazer benefícios para o Brasil, porque Estados Unidos e Brasil concorrem em vários setores, principalmente de soja e milho. Se a China começa a sobretaxar os Estados Unidos por conta de uma guerra comercial, o Brasil pode se dar bem. Em compensação, a China já inclusive conversou com o Trump, vai lembrar que inicialmente as taxas prometidas eram de 60% e fala que realmente os chineses têm um superávit comercial com os Estados Unidos muito grande e pode começar a reverter isso, para não chegar nessa sobretaxa de 60%. Aí pode ser prejudicial ao Brasil, porque possivelmente a China vai começar a colocar algumas cotas de importação de produtos dos Estados Unidos e possivelmente o milho e a soja americana terão preferência frente ao milho e a soja brasileira. Ou seja, o Brasil torce por uma guerra comercial de uma maneira um pouco egoísta, mas claro que uma guerra comercial entre as duas maiores potências e economias do globo traz prejuízos em escala para o mundo inteiro. Professor, então é melhor que a gente não tenha guerra comercial. Então vai ter um acordo Estados Unidos e China que pode prejudicar as nossas exportações agrícolas? E aí, pessoal, o que é menos pior, hein? Deixa nos comentários. Enquanto isso, a gente teve o Irã. Lembrando que o Irã passou por uma mudança presidencial, Pezeshkian,
que é conhecido um cara muito mais reformista, a favor do diálogo do Irã com as potências ocidentais, embora também seja verdade que o presidente do Irã tem pouquíssimo relevância política. Quem de fato manda no país é o chefe supremo, é o Ayatollah, liderança política e liderança religiosa, mas depois de todas essas guerras, os ataques do Irã a Israel, Israel contra o Irã, enfim, eu diria que a relação azedou, entre aspas, bastante, né? Só que o Irã se pronunciou. O Irã colocou, pessoal, que um possível ataque dos Estados Unidos seria um grande erro, porque geraria uma guerra total contra o país. O Irã falou sobre isso, alegando que Israel e Estados Unidos têm planos de fazer um ataque contra as instalações nucleares e contra pontos de infraestrutura, principalmente de refino, produção de petróleo, para minar a economia iraniana, só que o Irã dispõe de grandes aliados regionais, o autodenominado eixo da resistência, e também uma grande capacidade bélica, e por isso a resposta seria uma guerra generalizada. O Irã falou que está disposto a retomar as negociações com os Estados Unidos e falou que eles poderiam dar o primeiro passo. Segundo o Irã, estamos dispostos a melhorar as relações. Ativos e fundos iranianos foram congelados e vocês, Estados Unidos, não cumpriram as suas promessas de liberá-los. Essas coisas podem ser feitas pela nova administração, até como forma de ganhar confiança. Como eu trouxe para vocês, o Trump prometeu ser um presidente que acaba com as guerras regionais. Será que isso vai ser feito também em relação ao Irã? Vale lembrar que Irã e Trump não têm um bom histórico. Vide que o ataque contra o general Soleimani, que era a liderança militar das mais importantes, a mais importante, o coordenador do autodenominado eixo da resistência, foi eliminado num ataque dos Estados Unidos durante o governo Trump no território do Iraque. Desde então, o Irã promete respostas contra o Trump. Enquanto isso, nós temos também como secretário de Estado o Marco Rubio. E eu sempre trouxe para vocês que o Marco Rubio ele é um cara super importante. A nomeação do Marco Rubio ela é muito sensível para os anseios dos Estados Unidos. Ele tem como uma das suas pautas prioritárias, se não a prioridade, a questão da América Latina, que é uma região que os Estados Unidos, talvez desde a doutrina Monroe ou até antes disso, né, América para os americanos, tiveram ali como ser alvo de influência geopolítica, imperialista até. Recentemente, com a grande capacidade de investimento dos chineses, com o Road and Belt, a nova Rota da Seda, os chineses vêm ganhando espaço frente aos Estados Unidos. E é isso que o Marco Rubio ele quer reverter. Inclusive, ele está fazendo, programando agora, uma viagem para Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala e República Dominicana. Segundo os Estados Unidos, vai focar exclusivamente em cooperação contra a imigração ilegal, a luta contra organizações criminosas e aprofundar parcerias econômicas. Leia-se, aprofundar parcerias econômicas, afastar a China, Basicamente isso. Ele falou que vê com bons olhos uma aproximação desses países com os Estados Unidos em políticas de cooperação nesse sentido, e falou também que Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador, é o presidente mais... que tem senso crítico, o presidente mais sábio da América Central, pelo menos dos países citados. Vale lembrar, pessoal, que o Nayib Bukele fez um acordo recente com os Estados Unidos de receber deportados, receber imigrantes regulares. Porque, acho que o próprio exemplo da Colômbia no passado recente, mostra isso. Poxa, beleza, vou deportar, vou mandar para o país de origem. E se o país de origem não deixar? Entende? Será que a Nicarágua, que tem péssimas relações com os Estados Unidos, deixaria os deportados da Nicarágua entrarem no país? Então, esses deportados que não podem ficar no país de origem porque não têm boas relações com os Estados Unidos, possivelmente seriam terceirizados, vamos colocar assim, para El Salvador. Mas uma fala que chamou muita atenção é o reforço das intenções dos Estados Unidos. Novamente falando do Canal do Panamá. Segundo Marco Rubio, a China invadiu o Panamá. Uma presença crescente de empresas e atores chineses por todo o canal, desde portos, logística, até infraestrutura de comunicações, isso é muito preocupante. Isso preocupa não apenas para a segurança nacional dos Estados Unidos, mas também pela segurança do Panamá e também de todo o hemisfério ocidental. Ou seja, segundo Marco Rubio, porque lembrando, o Panamá faz parte da nova Rota da Seda. O Panamá, de fato, recebe muitos investimentos chineses. Isso não quer dizer que a China invadiu militarmente o Canal do Panamá, ou que domina o Canal do Panamá. Como eu sempre falo, galera, o país ele tem que pensar de maneira pragmática. Os Estados Unidos investem como deveriam na América Central? A China investe. A China tem capital e disposição política para fazer isso.
Claro, né, professor? Porque a China é boazinha. Não, não existe bonzinho. Cada nação pensa nos seus próprios interesses e a China sabe que uma aproximação com o Panamá pode trazer uma série de benefícios, tanto econômicos como também geopolíticos, de maior influência, numa região super importante até para a cadeia logística global. Então, o Marco Rubio colocar, né, que a China invadiu o Panamá, cara, são pequenas críticas, né? Não é a China que fala que vai tomar à força a Groenlândia, que declarou os cartéis mexicanos como grupos terror, tananã, que vai anexar o Canadá, que vai anexar também o Canal do Panamá. Os Estados Unidos falarem invasão é, no mínimo, né, hipócrita. Ah, entendi, o professor está defendendo o chinês. Não estou, né? Acho, galera, que os chineses também têm seus próprios interesses, claro. É uma relação econômica. Mas os americanos falarem em invasão da China, cara, são contratos, são questões econômicas sendo estabelecidas. Mas percebam com uma clareza da política americana em afastar os chineses da América Latina. Vai lembrar, pessoal, que o Panamá aceitou, né, estabelecer essa relação, receber o presidente dos Estados Unidos, na verdade, né, o representante dos Estados Unidos, o Marco Rubio, mas garante, tá, que o Canal do Panamá não foi uma doação ou uma cessão dos Estados Unidos e partiu de muita luta política e até mesmo bélica mesmo para a independência política do país. Enquanto isso, galera, tivemos também uma das visitas mais polêmicas de 2024. Um representante dos Estados Unidos, representante do governo Trump, que é o Richard Grenell, ele foi em direção à Venezuela para estabelecer algumas relações com o Nicolás Maduro. Vai lembrar que a Casa Branca deixou bem claro, tá? Que isso não quer dizer que reconhece o Nicolás Maduro como presidente da Venezuela e ainda considera as eleições ilegítimas. Mas aí fica na mesma posição que o Brasil. Eu trouxe para vocês, lembra? O Brasil não reconhece as eleições da Venezuela, mas mandou um embaixador para ver a posse do Maduro. Os Estados Unidos não reconhecem o Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Pô, mas a gente tem um representante do Trump sendo recebido ali com honras pelo Nicolás Maduro e até apertando a mão do presidente. Eu, se fosse membro da oposição venezuelana e estivesse esperando, né, que os Estados Unidos se mobilizaria com Maria Corina Machado, com Edmundo Gonzalez, e vejo um representante do Trump apertando a mão do Nicolás Maduro, não veria, claro, com bons olhos, né? Mas enfim, galera, essa visita, segundo os dois países, ela foi feita para que tivesse algum tipo de recomeço das relações. Questões como migração, sanções econômicas e a detenção de cidadãos dos Estados Unidos que tinham cometido algum tipo de delito foram discutidas. Tanto, por exemplo, que 6 pessoas dos Estados Unidos, que aí, segundo Trump, né, estavam sequestradas, segundo o governo Maduro, tinham cometido algum tipo de ilicitude, foram liberadas pela Venezuela. E o Trump tratou isso, claro, como se fosse uma vitória. Afinal, o governo Biden tentou negociar e não conseguiu. O Trump, aí, em poucos dias, conseguiu, né, mesmo com uma visita presencial. E até indo contra o que o Marco Rubio sempre colocou, que das suas declarações, para mim tá muito claro que uma das prerrogativas dele era tentar derrubar o Nicolás Maduro e agora recebe um representante oficial. De fato, cara, houve uma mudança no pensamento. E o próprio Nicolás Maduro falou sobre isso. Ele falou que a ideia é fazer uma agenda zero. Muita gente pergunta, segundo ele, o que é essa agenda zero. A questão é que estamos caminhando para um novo ciclo de relações históricas, onde o que precisa ser ratificado será ratificado e o que precisa ser feito vai ser feito. Nós, segundo o Nicolás Maduro, nós não somos contra os Estados Unidos, nós somos contra o imperialismo. Se eles quiserem estabelecer relações em relação de igualdade, não há nenhum problema nisso. Professor, mas os Estados Unidos só foram lá para a questão de deportação e para a questão também de resgate. Tem uma tecnologia bem inovadora que inventaram há um pouquinho de tempo chamada telefone, né? Cara, se você quer cobrar algum tipo de coisa, dá para fazer por telefone. Mandar um representante de maneira oficial apertar a mão do Nicolás Maduro, é óbvio que isso transmite uma mensagem. Querendo ou não, a Venezuela é hoje o primeiro país que recebeu uma visita oficial na América do Sul. Milei, da Argentina, que é um grande parceiro, não. Foi o Nicolás Maduro, entende? Então, não sabemos o que foi discutido em relação às deportações e tal, mas para o Nicolás Maduro é importante porque ganha uma certa legitimidade, embora a Casa Branca fale que não. E para os Estados Unidos, vai lembrar que o Canadá e a Venezuela são os 2 principais países que exportam petróleo do tipo pesado para o país. Com as sanções aplicadas à Venezuela, ao Canadá, é natural que talvez dependa um pouco mais de petróleo da Venezuela. Para a Venezuela, legitimidade e exportação. Para os Estados Unidos, petróleo, porque foi sancionado aí em relação ao Canadá. Mas percebam, né, com muitas vezes a gente briga. O Maduro, não sei o que lá tal.
Cara, geopolítica é o mundo da hipocrisia, geopolítica é o mundo dos interesses. Inclusive, a próxima notícia também fala um pouco sobre isso, né? A gente teve, por exemplo, mais uma vez o Marco Rubio, secretário de Estado, responsável, né, parcialmente aí pelas relações exteriores, colocando que o governo Biden mentiu para a Ucrânia, já que eles deram algum tipo de esperança, algum tipo de legitimidade para a ideia que a Ucrânia poderia vencer os russos. E isso nunca esteve em pauta. A Ucrânia nunca esteve perto de conquistar a Crimeia. De novo, não são palavras minhas, são palavras do Marco Rubio. E aí, vamos fazer uma crítica aqui? Quantas vezes eu já falei isso para vocês? A Ucrânia teve vitórias importantes. A Rússia tem complicações, aumento da dívida, é fato que está sendo sancionada, está sendo pressionada, não consegue participar do sistema SWIFT. Há uma guerra híbrida em que a Rússia, por exemplo, teve corte de relações de exportação de gás para a Europa, foi boicotada de organismos internacionais, então foi um baque forte para a Rússia. A Ucrânia conseguiu ataques importantes. Há pontos na Crimeia, a frota marítima, por exemplo, russa, conseguiu com os drones atacar pontos de infraestrutura de refinaria de petróleo. Sabe o que isso significa para a guerra? Quer dizer que a Rússia esteve em algum momento próximo de perder essa guerra? Nunca. Poxa, galera, a Ucrânia, ela nunca esteve próxima de retomar os territórios. Então cuidado você, tá? Porque uma coisa é análise, outra coisa é torcida. Quando eu falo isso, sabia, o professor é Rossetti, o professor é financiado pelo Putin. Cara, não, tá? Eu também acho errado, não é essa a questão. Mas se eu ficasse compartilhando com vocês só notícias positivas da Ucrânia, né? Olha, a Ucrânia reconquistou tal, conseguiu fazer um ataque à refinaria, conseguiu fazer ataque e derrubou tal navio. Pô, cara, pra mim, parecia desonestidade intelectual, entende? Claro que eu relatava pra vocês, mas sempre deixando claro, olha, é simbólico. Talvez isso mostre como Zelensky pode conseguir vitórias futuras. OTAN, me ajuda, olha o que eu consigo fazer, entende? Mas que isso representou algum tipo de chance de vitória da Ucrânia, não sou eu que tô falando, tá? É o Marco Rubio. Não, nunca houve essa esperança. E foi um erro do governo Biden achar que isso fosse possível. Inclusive, tá? O Trump até falou que nesse momento está em conversas muito sérias com a Rússia para acabar com a guerra e possivelmente uma reunião deve rolar agora em fevereiro. Talvez na Suíça, talvez na Sérvia. Cuidado, hein, galera, com analistas que muito mais fazem torcida e contam meias verdades porque convém para ele e talvez para a audiência que esteja assistindo do que qualquer outra questão. E para finalizar, pessoal, também, já que geopolítica é o mundo da hipocrisia, a gente teve umas palavras um pouco polêmicas do Peskov, porta-voz do Putin. A gente sabe que o Trump, recentemente, né, anunciou, já tinha falado outras vezes, que sobretaxaria em 100% aqueles países que buscassem uma alternativa ao dólar. Como eu trouxe para vocês, eu apoio a ideia, tá, de uma moeda comum. Por quê? Não porque sou contra o dólar, mas porque, para mim, quanto mais opções você tiver, mais difícil de ficar na mão de um único país. Hoje, por exemplo, o Brasil está muito na mão dos Estados Unidos, já que nossa grande parte das reservas, as transações financeiras, o sistema de pagamento internacional é controlado pelos Estados Unidos. Pô, se tivesse uma alternativa chinesa, uma alternativa russa, uma alternativa saudita, uma alternativa indiana, sei lá, qualquer alternativa, pô, melhor. Quanto mais opções, melhor. Então, se fosse o monopólio da China, criticaria da mesma maneira. Mas sendo o monopólio dos Estados Unidos, acho que também é interessante uma diversificação. Só que o Trump fez essa ameaça, até sabendo que uma alternativa ao dólar prejudicaria muito os Estados Unidos em conseguir atingir os seus objetivos. Como aparentemente há uma tentativa até do Putin de se aproximar do Trump, até por conta desse processo de paz, esse processo de negociação, tivemos palavras polêmicas do Peskov. Segundo o Peskov, tá? Deveríamos lembrar das palavras do Putin, que são muito importantes para nós. O ponto é que os BRICS não estão falando em criar uma moeda comum. Nem nunca fez isso. Estamos falando em uma plataforma de investimentos conjuntos em terceiros países. É bem provável que os especialistas dos Estados Unidos tenham que explicar a agenda dos BRICS com mais clareza para o Trump. Ou seja, segundo Peskov, nunca os BRICS e nem o Putin falaram sobre a criação de uma moeda comum. Eu tenho uma foto, eu não, né? O mundo, tá? Que meio que contradiz isso. O Putin andando com uma nota que seria o símbolo dessa possível futura moeda comum dos BRICS. Cara, pelo amor de Deus, mas é muita hipocrisia, né? Como que nunca falou, né? O próprio Lula, por exemplo, confirmou que existe a intenção, até ele como presidente dos BRICS para esse ano, teria, não sei se vai ter agora, né? A intenção de continuar com essa pauta de criação de uma moeda comum. É fato, sim, que o Putin falou que era uma ideia talvez prematura, que não tinha muita
na época que a Rússia foi presidente ano passado, né, dos BRICS, que era uma ideia prematura, que não seria colocado naquela reunião, tal. E é fato que ele também fala sobre um fortalecimento do NDB, né, como uma forma de financiamento, talvez até alternativa ao FMI e ao Banco Mundial. Então talvez não seja prioridade agora, mas falou que nunca falou em moeda dos BRICS e que não é intenção. É só você ver as notícias, né? É só você ver a cédula dos BRICS que circulou, inclusive, na própria cúpula dos BRICS. Será que foi uma pressão do Trump? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.